possibilidades, né, de psicologia organizacional, psicologia do trabalho, aí você tem o quê? Você tem a possibilidade de trabalhar em 3 dimensões. E aí eu vou falar dessas 3 dimensões para rapidamente falar de algumas competências que eu considero que são importantes nessas 3 dimensões. Então, tem uma dimensão que é da organização, né, é uma dimensão macro, tem uma dimensão que é grupal e uma dimensão que é individual. Quando você, e assim, você como consultora vai ter demandas para essas 3 dimensões. Por exemplo, eu tenho demandas atualmente para desenvolvimento humano e organizacional, então, desde o diagnóstico até as implementações, né, a devolutiva do diagnóstico, as implementações das ações recomendadas, que está no nível organizacional. Quando eu começo as implementações, eu vou ter atividades que são numa dimensão de grupo. Então, por exemplo, desenvolvimento de equipe, ou como alguns gostam de chamar de team building, né? Construção de equipes. Eu prefiro usar o termo desenvolvimento de equipes. Desenvolvimento de lideranças, né? Programas de desenvolvimento de liderança, está no nível grupal também. E no nível individual, eu posso ter o coaching, eu posso ter a mentoria, né? No momento eu tenho clientes tanto de coaching quanto de mentoria. Essa semana as minhas atividades estão mais focadas com atividades individuais, assim, na consultoria. Eu tenho outras atividades de trabalho essa semana, está uma semana bem puxada, mas na consultoria eu vou atender mentorias e vou atender processos de coaching individuais, né? Não vou fazer, essa semana eu não tenho nenhuma atividade na dimensão grupal e nem organizacional. Semana passada eu tive grupal, na outra semana também eu tive grupal, então isso vai variando, né? Mas voltando à questão das competências. Então, nessas 3 dimensões, tem competências que são comuns às 3 dimensões, mas tem competências que são muito específicas. Por exemplo, na dimensão organizacional, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um diagnóstico organizacional, vai ser exigido de você competências como, além da observação, da escuta, do relacionamento, competência de análise, né, de você fazer análise daquelas informações que você está ali levantando. E claro que a análise precisa ser fundamentada numa teoria, né? Você não pode trabalhar com análise sem fundamentar numa teoria. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para eu... Estou controlando o horário aqui para a gente não extrapolar muito tempo. Então, a capacidade de análise, a competência de análise é uma competência extremamente importante quando você trabalha em todas as dimensões, mas na dimensão organizacional, quando você faz diagnóstico organizacional. Eu uso alguns instrumentos, algumas ferramentas, inclusive online, uso. Mas mesmo assim, a gente não pode perder de vista que ferramenta e instrumentos é um meio, não é um fim neles mesmos. Né? A gente vai precisar analisar, vai precisar integrar esses dados, vai precisar fazer uma síntese, além da análise, você precisa fazer uma síntese dessas informações, para depois poder comunicar, e aí uma outra competência, né, para o seu cliente, aquelas informações do diagnóstico. E veja, tem valores, os valores sustentam a competência, né, ou as competências. E tem alguns valores que eu considero que são essenciais também nesse processo de desenvolvimento de competências. Por exemplo, para nós, né, valores como o sigilo, a honestidade, a integridade, a ética. Às vezes você desenvolve um trabalho de consultoria onde você vai trabalhar com vários grupos de uma organização
e você vai trabalhar com mentorias desses grupos de desenvolvimento, e você vai trabalhar também, às vezes, com coaching com alguns profissionais, né, que são métodos diferentes. Coaching e mentoria são métodos diferentes, você sabe disso, né? E aí, assim, o cuidado que eu tenho que ter, eu vou falar de mim, né? E aí é uma competência que a gente precisa ir desenvolvendo e aprimorando toda hora a gente precisa desenvolver. Eu nunca considero que eu estou pronta, eu considero sempre que eu preciso estar me aprimorando, então eu sou muito reflexiva da minha prática, eu me autoavalio, né, e vou procurando aprimorar onde eu achei que não foi legal, que eu preciso ajustar, enfim, eu acho que isso é da nossa natureza humana, né, ninguém vai estar pronto nunca, a gente precisa ter essa abertura para se aprimorar. E aí, quando eu tenho, né, numa mesma organização, diferentes intervenções e tendo contato com diferentes níveis hierárquicos, níveis de poder, o desafio é você não cometer nenhuma falha ética e nenhuma quebra de sigilo. Porque um pode vir e fala do outro pode vir e fala do outro, você está ali, né? Só que o que eu faço? Eu escuto, mas eu vou montando um quebra-cabeça para eu poder entender o funcionamento dessa organização. Mas eu não falo assim, realmente, o fulano é isso, realmente, claro que não, né? Você também, eu sei que você não fala, porque é um aspecto ético. Então, ali naquele momento que eu estou com uma determinada liderança, por exemplo, eu vou falar das questões dessa liderança. Se ela traz uma outra liderança que eu também estou fazendo coaching ou mentoria com ela, eu vou ouvir, mas eu não vou falar de como que é essa outra liderança, não. Por que você se sente afetada assim? Eu fico focada ali no meu cliente que está na minha frente. Por que você é afetada dessa forma? O que você poderia ter feito que você não fez? Né? Então, assim, sempre centrada na pessoa e não ficar, né, julgando o outro e fazendo como se fosse uma fofoca, né? Aí fica fofoca, né? Não vai dar certo. Então, valores como o sigilo, a ética são muito importantes e eles vão ser determinantes para que a gente possa desenvolver essas competências, né? No nível individual, em todos os níveis, né? Mas no nível individual, no nível de grupo, né? O vínculo, a sua capacidade, a sua competência de criar vínculos, né? Vínculos psicoafetivos, é extremamente importante, é a base de tudo, né? E um vínculo de confiança que vai determinar o sucesso ou não do teu trabalho, né? Com a organização, com as pessoas da organização, ele só vai ser construído com base nesse vínculo psicoafetivo, né? Mesmo que haja algumas transferências negativas, de inclusive você poder entender, né, o porquê que está se dando essas transferências negativas, por que o grupo está com uma reação e não outra, e não pessoalizar, né, não achar que aquilo é para você pessoalmente, né? Sempre ter a clareza de que é a figura de autoridade que você representa, né? Aquela reação, aquela ação está sendo direcionada para a figura de autoridade que você representa. E que, de forma consciente ou inconsciente, essas pessoas, né, no grupo ou individualmente, está transferindo para você e está projetando em você, de repente, um medo, um receio, algo que é lá da relação com o diretor, com o gestor. Então, é importante essa competência também, né, da autopercepção tua, do seu autoconhecimento, para que você tenha clareza nas relações que são estabelecidas, o que realmente diz respeito a você ou o que diz respeito ao papel que você está ali representando, né, como consultora. Então, o autoconhecimento, a autopercepção é extremamente importante. Por isso que é necessário a gente estar sempre buscando, né, o aprimoramento, buscar uma mentoria, buscar uma supervisão, para você poder analisar a tua prática, né? Eu já investi muito em supervisão, em mentoria, muito, muito.
E se for necessário, investiria novamente, né? Que no momento eu não vejo que é necessário, mas sempre que eu achar que é necessário, eu vou investir, né? Então eu vejo que isso faz muita diferença. Bom, então, para você poder, né, desenvolver essas competências, agora que a gente está chegando no nosso limite aqui de horário, veja, o que vai te ajudar muito quando você desenvolve essas competências, para você desenvolver essas competências, né? Ter um método de trabalho na consultoria. Quando você não tem um método, eu costumo dizer que você fica meio perdida, assim, fica dando tiro para tudo quanto é lado, fica fazendo de todos os jeitos e sem ter uma clareza de um começo, meio e fim, né? Porque o método vai te dar um passo a passo. Se você vai prospectar uma empresa, você vai ter um método. Se você vai elaborar uma proposta, você vai ter um método. Se você vai elaborar um contrato de trabalho, né, com a empresa de prestação de serviço, você vai ter um método respaldado em questões jurídicas, sim, mas você tem um método. Se você vai fazer intervenções no nível, na dimensão organizacional, ou na dimensão grupal, ou na dimensão individual, você também precisa de método. E são métodos diferentes, porque são dimensões diferentes, são abordagens diferentes que você vai precisar conduzir. Né? Então, o método, ele te dá um passo a passo, ele garante que você chega de uma forma muito mais rápida e segura aos teus objetivos. Enquanto você não tem o método, você corre o risco de ficar patinando, né? Às vezes sem chegar no lugar, naquele resultado que você deseja, que aqui a nossa proposta é que você chegue, né, a faturar 15 mil por mês trabalhando com consultoria nas empresas, que é possível e eu te provo que é possível. E se você não acredita